Bom dia, amados. Hoje estamos começando mais um Meditando com Deus. Nós lemos hoje, continuando o livro de Efésios, capítulo 2, de 5 a 7. A Bíblia diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Bom dia, amados. Como é bom entender que Jesus fez tudo aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ter a salvação. A Bíblia diz que nós estávamos nesse estado de mortificação, de morte, de destruição, de caos completo na nossa vida, quando estávamos longe de Deus, caminhando sem Deus, estávamos mortos espiritualmente. Esse é o estado do homem sem Deus, é o estado de morte espiritual. Mas a Bíblia diz que por causa de Jesus e através de Jesus, a partir do momento em que nós fomos regenerados pela sua palavra poderosa, que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que Deus nos vivifica em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos dá vida, uma nova vida, a vida espiritual de Deus, a vida espiritual que antes estava morta, estava destruída, não existia. Na verdade, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós somos inseridos na família de Deus, e a partir dessa inserção na família de Deus, a Bíblia diz que Deus nos vivifica em Cristo. Quem está em Cristo tem vida. Quem está sem Cristo não tem vida. Só aqueles que são vivificados em Cristo são verdadeiramente filhos de Deus. E tudo isso pela graça pura e santa desse nosso Deus maravilhoso. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. A graça, ela é externa, ou seja, ela partiu de Deus e depois ela se torna interna dentro de nós, quando nós recebemos essa graça, quando nós somos vivificados em Cristo. A graça de Deus é o que faz toda a diferença na nossa vida. Paulo fala em outro trecho que eu sou o que sou pela graça de Deus. Você é o que você é, amado, pela graça de Deus. Um mais que vencedor. Alguém capaz, alguém amado por Deus, uma pessoa especial dentro do coração de Deus, um filho de Deus. E a Bíblia diz que após essa salvação pela graça, Jesus nos ressuscita com Ele, ou seja, nos traz uma nova vida. Esse ressuscitar não é ainda o arrebatamento, está falando de uma vida em meio à morte, de alguém que estava morto espiritualmente e foi ressuscitado com Cristo para uma nova vida nele. E quando nós somos ressuscitados em Cristo, a Bíblia diz, nós nos assentamos com Ele nos lugares celestiais. Não que a gente já vá direto para o céu, em espírito, e lá estamos ao lado de Deus. Não, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia fala de uma posição ao lado de Jesus, na presença de Deus, uma posição de honra, uma posição de dignidade, uma posição de bênção tremenda em toda e qualquer circunstância. Na maior luta que você esteja vivendo, na maior dificuldade que talvez você esteja passando, Jesus pode extrair vida, Jesus pode extrair maturidade espiritual, Jesus pode extrair crescimento de caráter, crescimento de vida com Deus, quando nós estamos nessa posição de assentados com Cristo, de dignidade, de honra, juntamente com Deus. Nos lugares celestiais fala de uma posição dentro do coração de Deus, para alguém que caminha na presença de Deus. Quem caminha na presença de Deus, a Bíblia diz que tem livre acesso ao trono da graça. Tem livre acesso ao trono de Deus, ao coração de Deus. Você ora na terra e Deus atende esta oração, ou seja, escuta esta oração e envia
a sua bênção, os seus anjos, o seu espírito, para operar milagres e maravilhas na terra. Só quem está sentado em lugares celestiais tem esse privilégio. Tudo isso para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, após essa grande obra de Jesus, Deus está mostrando através da igreja as riquezas da sua graça. Ou seja, o seu coração gracioso, o seu coração misericordioso, as riquezas espirituais de Deus se encontram em Jesus Cristo e numa vida com Jesus Cristo. Querido, se você tem Jesus Cristo, você tem a maior riqueza dessa terra. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se a sua alma estiver em Cristo, se o seu coração estiver em Cristo, você tem a maior riqueza desta terra, que é as riquezas espirituais, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, o perdão do Altíssimo, sabe? Tudo, a capacitação do Espírito Santo. Essas são as riquezas da graça de Deus, as promessas de Deus, os sonhos de Deus, o livre acesso ao coração de Deus, anjos à sua disposição, como ministros de Deus à sua vida, para operarem milagres, maravilhas, para te abençoar, e não só para te abençoar, mas para te proteger e te livrar de todo mal. Essas são as riquezas da graça. Essas são as riquezas espirituais que só quem está em Cristo, só quem desfruta dessa benignidade, ou seja, desse bem que há em Cristo, dessa bondade de Deus que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pode desfrutar. Queridos, a minha oração é que nós possamos entender da onde Deus nos tirou, de uma morte espiritual terrível, de um caos, de uma corrupção horrenda, e que nós possamos entender a vida de Cristo em nós hoje, agora. Tudo isso fruto da graça de Deus. Que nós possamos entender também, a minha oração é essa, que nós possamos entender a nossa posição dentro do coração do Pai, dentro do coração de Deus, a nossa posição espiritual como igreja, a nossa posição espiritual como filhos, vencedores de Deus. Que nós possamos entender que aqueles que estão em Cristo têm as maiores riquezas que podem existir nessa terra. As riquezas da graça de Deus. As riquezas espirituais. Não troque as riquezas espirituais pelas riquezas temporais, ou seja, fúteis dessa terra. Não há nada melhor do que ter a sua alma ancorada em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus te abençoe.